quem já trabalhou em uma grande empresa, a cena é quase um clichê, né? Aquelas pilhas de papel, planilhas infinitas e um batalhão de gente só para conferir se o que foi comprado bate com o que foi entregue. E com o que está na nota fiscal, claro. Exato. Agora, imagina isso na construção civil, com milhares de fornecedores por obra. É um processo manual, lento e um prato cheio para erros que podem custar muito caro. Pois é. E a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo numa proposta para resolver exatamente essa dor. A gente está com um plano de negócios completíssimo em mãos de uma plataforma de tecnologia chamada SyncFlow. Isso, da empresa GCom. E o nosso objetivo aqui é destrinchar como essa startup planeja usar a inteligência artificial para resolver um problema de nicho, mas de altíssimo valor. Vamos passar pela solução, pela estratégia de mercado e, claro, ver se os números fecham no final. Certo. Vamos começar pelo problema, então. O plano de negócios descreve o que eles chamam de gargalo operacional. O famoso triple matching, exatamente, que é basicamente a conferência de 3 coisas: a nota fiscal, o pedido de compra lá no sistema e o comprovante de que o material chegou mesmo na obra. E o ponto que o documento ressalta é que na maioria das grandes construtoras isso é um trabalho assim, braçal, repetitivo e abre uma margem enorme para erro. E o que é fascinante é o efeito em cascata que esse gargalo provoca, né? Totalmente. Não é só o tempo perdido. O plano aponta para riscos fiscais sérios com a Cefaz por causa de erros de escrituração. Uhum. E tem o custo de manter uma equipe inteira dedicada a uma tarefa de baixo valor. Mas o mais crítico, eu diria, é o atraso no fechamento contábil mensal, o tal do fast closing. Espera. Isso significa que a diretoria não consegue saber o custo real da obra em tempo real? Exatamente isso. Se a conferência das notas atrasa, o custo daquele mês não é apurado a tempo. A diretoria acaba tomando decisões financeiras importantes. Como aprovar novas compras, por exemplo? Isso, Né? ou renegociar contratos, mas com base em dados do mês passado. É como dirigir uma empresa olhando só pelo retrovisor. Entendi o tamanho do problema. E qual é a solução que a SyncFlow propõe? Eles se posicionam como um auditor digital automatizado. O coração da plataforma é a inteligência artificial, mas com uma abordagem bem interessante que eles chamam de Human in the Loop. O humano no controle. Exato. Essa parte da IA que aprende com o usuário é o que mais me chamou a atenção no plano. Porque não é só automação, né? É uma automação que fica mais inteligente com o tempo. Sem dúvida. E o exemplo que eles dão do cimento é perfeito para ilustrar isso. É ótimo mesmo. Tipo a Votorantim, emite a nota fiscal de cimento em sacos. Só que lá no SAP da construtora, o pedido foi feito em toneladas. Sei. Hoje alguém tem que fazer essa conta na mão toda vez. Toda santa vez. Com a SyncFlow, o usuário faz a correção na plataforma uma única vez. Ele ensina que, para Votorantim, X sacos equivalem a Y toneladas. A partir daí, a IA aprende e aplica essa regra para todas as notas futuras. Automaticamente. Nossa, isso economiza um tempo absurdo e reduz o risco de erro a quase zero. Mas, pensando estrategicamente, qual é o grande diferencial? Porque já existem outras soluções de automação fiscal por aí. Conectando os pontos, eu vejo 2 diferenciais bem claros. O primeiro é o foco no inbound. No recebimento dos documentos? Isso. O mercado de emissão de notas, o outbound, já é super concorrido. Olhar para a porta de entrada dos dados, que é onde está a bagunça, foi uma escolha muito inteligente. Faz sentido. E o segundo diferencial? O segundo é, na minha opinião, o mais poderoso. A integração ágil com o SAP. Em vez de propor um projeto de TI tradicional que custa uma fortuna e leva meses, Exato. e que a TI nunca tem tempo para fazer, Exato. a SyncFlow adota uma abordagem mais pragmática. A plataforma gera arquivos de texto prontos para serem processados em lote no SAP usando transações padrão, como LCMW ou Miro. Opa, pausa aí. Para quem não é do mundo SAP, o que significa usar LSMW ou Miro? Ótima pergunta. Pensa nessas transações como ferramentas padrão do SAP para carregar um grande volume de dados de uma vez só. Evita ter que digitar tela por tela, sabe? Ah, tipo um upload em massa.
Isso, perfeito. Um upload em massa. Ao gerar o arquivo já compatível com essas ferramentas, a Synflow basicamente diz para o cliente: você não precisa de um projeto complexo, eu te entrego os dados já mastigados, é só fazer o upload. Eles chamam isso de implantação fast track, né? Exatamente. É um argumento de venda fortíssimo para contornar a burocracia e a fila de projetos da TI corporativa. Essa abordagem fast track me parece ser o maior trunfo de venda deles. Muda totalmente a conversa com a TI. Mas como o plano descreve a abordagem para encontrar e convencer esses clientes? Quem eles estão mirando? O plano é bem cirúrgico nisso. A persona que eles criaram é a construtora ou incorporadora que sofre da síndrome do back-office inflado. Adorei a descrição. É ótima, né? O perfil de cliente ideal, o ICP, são empresas de médio a grande porte, faturamento acima de 100 milhões de reais, que usam ERPs como o SAP. E com foco geográfico inicial, imagino. Sim, região metropolitana de Campinas e Grande São Paulo, onde se concentram as sedes de muitas dessas empresas. E a concorrência, eles mapearam quem mais joga nesse campo? Sim. E a análise é bem sofisticada, dividida em 3 níveis. O mais interessante é que o concorrente direto, segundo o plano, não é outra empresa de software. Não. Não. É o status quo. Curioso. O maior rival é a inércia, o jeito como as coisas sempre foram feitas. Isso não torna a venda bem mais difícil, vira quase uma evangelização? Exatamente. A luta é contra as planilhas, a troca de e-mails, a resistência à mudança. Depois, vem os concorrentes indiretos, como Bling e Conta Azul. Que são para empresas menores, né? Isso. O plano os posiciona corretamente. São ótimas ferramentas para PMS, mas sem profundidade técnica para construção civil ou integração com o SAP. E no topo da pirâmide, os high-end. Exato. Módulos nativos do próprio SAP ou soluções de grandes integradoras como a Guepardo. A questão é que essas soluções são ordens de magnitude mais caras e a implementação é longa e complexa. E aí, a Synflow entra como alternativa ágil e mais barata. Precisamente. A proposta é entregar 80% do valor por 20% do custo e em 10% do tempo. É uma proposta de valor muito clara. Ok, a proposta de valor faz todo sentido. E o modelo de receita? Como eles transformam isso em dinheiro? O modelo é o clássico SaaS Enterprise, com contratos anuais. Tem uma taxa de implantação única e fixa de R$10 mil. Que cobre a consultoria inicial, o treinamento. Isso. E a receita recorrente vem de 3 planos de assinatura, que variam com o volume de notas. Tem o plano Obra, por R$ 2.490 ao mês, o plano Construtora, por R$ 3.790 e o Corporativo, por R$ 5.690 mensais. Olha, vender um contrato anual nesse valor para uma grande empresa não é uma venda simples. Exige uma abordagem bem consultiva. Sem dúvida. E o plano reflete essa complexidade na estrutura da equipe de vendas que ele propõe. Isso me pareceu um sinal de grande maturidade. Como assim? Eles descrevem uma tríade de vendas. Primeiro, o SDR, focado na prospecção. Depois, o Accounting Executive, o AE, que é o fechador da venda. E, por fim, o papel que eu considero crucial aqui, o Sales Engineer, o engenheiro de vendas. Esse é o especialista técnico, certo? A pessoa que entra na reunião para mostrar que a coisa funciona de verdade. Exatamente. É o especialista em SAP e em IA que senta com a TI do cliente e tira todas as dúvidas, provando que a integração Fast Track é segura, é viável, é a chave para gerar confiança. Entendi. O plano detalha também um onboarding high touch, bem próximo do cliente, com kick-off, mapeamento técnico e um suporte intensivo nos primeiros 30 dias, que eles chamam de hypercare. Mas uma equipe com SDR, AE e um engenheiro de vendas parece uma estrutura bem cara para uma startup no começo. O plano menciona como eles pretendem bancar isso antes da receita decolar? Isso não queima o caixa muito rápido? Essa é uma observação excelente e um risco real. O plano aborda isso de forma indireta na projeção financeira. Ele pressupõe uma contratação gradual. Ah, ok. O SDR e o AE entram primeiro, talvez com o próprio fundador fazendo o papel de engenheiro de vendas no início. A contratação de um especialista dedicado só aconteceria depois de validar o modelo e fechar os primeiros contratos maiores.
É uma aposta calculada, sabe? Investir na equipe é caro, mas vender um produto complexo sem ela é quase impossível. Faz sentido. Essa estrutura e o modelo de negócio parecem promissores no papel, mas no fim do dia a conta fecha? Vamos mergulhar nos números? Vamos lá. O ponto de partida é um capital social inicial de R$ 50 mil. A empresa começa como microempresa, ME, no primeiro ano e depois evolui para empresa de pequeno porte, EPP. É nos anos 2 e 3 que a escala acontece, pelo que eu vi. Isso, a receita salta de 85 mil no primeiro ano para quase R$ 500 mil no segundo e depois ultrapassa R$ 1 milhão no terceiro. E a parte tributária? Isso costuma ser um quebra-cabeça para software no Brasil. Aqui está um dos pontos mais inteligentes de todo o plano. Eles optam pelo Simples Nacional, mas o segredo é o uso estratégico do fator R. Explica melhor isso. No primeiro ano, a projeção mostra que a folha de pagamento é uma fatia grande do faturamento, mais de 57%. Isso permite que a empresa se enquadre no anexo 3 do Simples, pagando a menor alíquota possível, só 6%. Então uma jogada para proteger o caixa no começo quando a empresa está mais vulnerável. Exatamente, quando cada centavo conta. Mas o interessante é o que acontece depois. Com o crescimento da receita, que em um SaaS escala muito mais rápido que a equipe, a proporção da folha cai para menos de 28%. E aí ela muda de anexo. Automaticamente, vai para o anexo V, com alíquotas bem maiores de 14% e depois 18%. À primeira vista parece ruim, mas o plano descreve isso como uma consequência natural e positiva do ganho de margem. Como assim? A eficiência do negócio se torna tão grande que o aumento do imposto é mais do que compensado. Entendi. Com essa estrutura toda, vamos ao que interessa. O projeto é viável. Quais são os indicadores-chave? No cenário base, o realista, os indicadores são muito positivos. O VPL, valor presente líquido, é de R$ 281.884. E o que isso quer dizer na prática? Significa que, depois de pagar todo o investimento e remunerar o capital, o projeto ainda gera uma riqueza adicional de quase R$ 282 mil, em valores de hoje. E a taxa de retorno? A TIR, a taxa interna de retorno, ficou em 56,69% ao ano. E o payback descontado, que é o tempo para recuperar o investimento, em 24,7 meses. Pouco mais de 2 anos. Uma TIR de quase 57% ao ano parece impressionante. Mas como a gente sabe se isso é bom o suficiente para o risco de uma startup? Ótima pergunta. O próprio plano faz essa análise ao calcular a TMA, a taxa mínima de atratividade, que ficou em 34,70%. Que seria a nota de corte do investidor. Perfeito. É o retorno mínimo que ele exigiria para colocar dinheiro aqui em vez de em outro lugar com o mesmo risco. Como a TIR de quase 57% é muito superior à TMA, o sinal é claro. O retorno esperado compensa e muito o risco assumido. E um payback de 2 anos é considerado saudável, né? Para um negócio de receita recorrente, com certeza. Certo. O cenário realista parece sólido. Mas a gente sabe que a realidade raramente segue o plano à risca. O documento explora outros cenários? Sim, e essa análise de sensibilidade é onde a robustez do modelo é realmente testada. No cenário otimista, como era de se esperar, os números decolam. O VPL mais que dobra, a TIR dispara para quase 120% ao ano. A beleza do SaaS. Valioso. E o que acontece nele? No cenário pessimista, com vendas bem abaixo do esperado, a TIR cai para 27%. Espera aí. Se a TIR cai para 27% e a nota de corte do investidor era de quase 35%, isso soa como um péssimo negócio. Por que o investidor olharia para isso e não sairia correndo? Essa é a pergunta-chave. Do ponto de vista de um investidor que busca retornos exponenciais, o projeto nesse cenário deixaria de ser atraente, não bateria a meta. Certo. Contudo, e aqui está a grande sacada da análise, o negócio não se torna inviável. Mesmo no pior cenário, o VPL continua positivo, em quase R$ 150 mil, e o payback se mantém estável, em 25 meses. O que isso nos diz, então? Isso nos diz que o negócio é extremamente resiliente. Significa que mesmo numa crise, com vendas fracas, a empresa ainda gera caixa o suficiente para pagar as contas, recuperar o investimento e até gerar algum valor.
Ah, então o ponto é que a empresa não quebra. Pode não dar o retorno dos sonhos, mas sobrevive. Exato. E num ambiente de startups onde a maioria morre, resiliência é um atributo valiosíssimo. Faz todo sentido. Para amarrar, o plano também traz uma análise SWOT, certo? Algo que se destaque de lá. Sim, a principal força citada é, sem surpresa, o uso da IA para resolver um problema complexo. E a ameaça mais relevante que eles apontam é a concorrência a longo prazo dos próprios gigantes de ERP, como a SAP. Que poderiam um dia desenvolver algo nativo. É um risco distante, mas que precisa estar no radar. Certo. Então, depois de toda essa análise, qual é a conclusão? A SyncFlow parece ter um plano sólido nas mãos. Sintetizando o que a gente discutiu, a impressão é muito positiva. Eles identificaram uma dor real, que custa caro, para um nicho de clientes bem definido. Desenvolveram uma solução tecnológica inteligente, com diferenciais claros. E uma estratégia de entrada no mercado que parece muito bem pensada, principalmente na parte da integração ágil e da equipe de vendas. Exatamente. E a parte financeira sustenta essa visão. O plano mostra viabilidade clara no cenário base, potencial de crescimento exponencial e, o mais importante, resiliência. O desafio, como sempre, sai do papel e vai para o mundo real, para a execução. Exato. O maior desafio será sempre a execução comercial. A capacidade daquela tríade de vendas de fato navegar pela complexidade das grandes corporações e fechar os contratos. O plano é um mapa excelente, mas a jornada depende de quem está no volante. Para fechar, sabe, fica uma reflexão. O grande trunfo da SAI SyncFlow hoje é essa integração ágil, quase um atalho de baixo custo para levar valor ao cliente SAP, né? É o que permite a venda fast track. Mas e se eles tiverem muito sucesso? À medida que a empresa crescer, é natural que os clientes comecem a exigir integrações mais profundas, mais automatizadas, via APIs, por exemplo. É um bom ponto. Como a SAI SyncFlow fará a transição de uma solução ágil de contorno para talvez ter que se tornar um daqueles grandes integradores que ela hoje desafia. Fica a reflexão sobre os desafios que o próprio sucesso pode trazer no futuro.